Esse é o podcast, nosso orgulho. Venha conhecer o Bora Fazer Barulho. Emerson Gomes. Eu sempre procuro valorizar as pessoas que me Entre em contato, participe e acredite, deixa um comentário. Tem muita coisa, mano, pra contar. Você também pode acreditar. Pode acreditar. Tá curtindo aqui o podcast? Então, se tu quer nos ajudar, você pode fazer uma doação aqui no Superchat, que acontece durante a transmissão ao vivo do podcast. Você faz o Superchat ali de R$2, que já nos ajuda bastante, e pode comentar, e o seu comentário ficará em destaque. Ou, depois da transmissão, com um vídeo já gravado aqui no canal, você pode ir ali no Valeu, que também pode fazer uma contribuição. Isso nos ajuda muito e faz com que o canal cresça e a gente consiga trazer conteúdo cada vez com mais qualidade para vocês. Fala, pessoal! Começando aqui mais um podcast Bora Fazer Barulho. Eu sou Emerson Gomes e hoje a nossa convidada é a Caroline. Tudo bem, Caroline? Tudo bom. E a gente vai falar hoje sobre reencontre o seu feminino, certo? Certo. Vou te pedir para tu se apresentar, então, para o pessoal aí te conhecer. Quem é a Caroline? Tá. Meu nome é Caroline, eu tenho 30 anos, sou educadora física, sou apaixonada por esporte desde muito tempo, né? Faz parte da minha rotina, é algo que eu gosto bastante. Eu acredito que faz parte de mim desde muito tempo, e isso eu devo à minha mãe, que é reikiana e estuda bastante sobre energia, sobre mente, né, espiritualidade. Então, para mim, sempre ficou muito claro que o físico não dá para separar, né? Eu não sou só um corpo físico, eu sou um corpo físico, mental, espiritual, emocional. Então, desde então, eu carrego isso também para o meu trabalho. Então, desde a faculdade, eu já comecei a olhar para isso também. Desde 2010, eu comecei cursos de autoconhecimento. E aí, agora, por último, assim, que foi a virada de chave, foi eu começar a entender mais da energia feminina e a energia masculina, né? E o quanto que isso impacta no meu relacionamento. Show. A gente teve aqui no nosso podcast, já faz um tempinho já, a gente teve uma pessoa falando sobre terapia holística. Sim. Que é terapia vibracional, essas coisas assim. Sim. Eu fiz 2 anos com uma terapeuta holística, frequentando direto, assim. Ah, que show. A gente teve aqui, foi a Elizabeth, e aí ela trouxe até umas tigelas, fez ali uma vibração, assim. Mas... bem legal. Ela falou muito sobre isso, sobre energia, né? Que a gente carrega energia, que a gente transmite energia, que a gente renova energia. Exatamente. É mais ou menos isso que tu falou agora, né? Exatamente. E é isso que começou a modificar a minha vida, assim, né? Olhar para isso, assim, porque senão acho que a gente vai vivendo meio no automático, como se a única coisa que importasse fosse, sei lá, o teu trabalho, ter dinheiro. Um lado físico, só isso, material. Só o material e o físico. Tu fala bastante, eu vejo nas tuas redes sociais ali, né, que tu começou bastante com essa coisa de saúde, de pilates, de reiki e tudo, e aí hoje tu já tá entrando mais pro lado de relacionamento, de vivência, né? Sim. Isso aí tem a ver com essas experiências que tu traz lá da bagagem da tua mãe, ou foi um start que te deu alguma coisa assim? Então, o Pilates, eu sou empresária e criadora do método Passo Pilates, né? Eu digo criadora do método porque eu não quis fazer um Pilates normal, assim. Eu fiz o curso de Pilates e eu não gostei de ter aula de Pilates. Então, eu modifiquei algumas coisas para que aquilo fizesse sentido para mim. E uma dessas coisas foi trazer a meditação para dentro das minhas aulas, que eu acho que a mudança ela só acontece de dentro para fora, né? E isso tem a ver com o que eu estava falando, que isso vem há muito tempo me acompanhando, né, desde casa. Então, eu trago isso para o meu trabalho. Eu tive muita dificuldade na minha vida com relacionamentos a dois, né? Relacionamentos amorosos, assim, com namorado. Tive uns 3 namorados antes do meu marido. E foram relações difíceis para mim. E aí eu tinha a impressão de que eu não
de que o relacionamento ele era ruim, sabe? Tipo assim, relacionamento é assim mesmo, Mas é por ruim quê? mesmo. Tu era muito ciumenta, ele era muito ciumento? Não, a gente, assim, eu acho que são dinâmicas comuns e eu não tinha, eu acho que eu nunca percebi num casal um relacionamento muito legal, sabe? Eu via brigas na minha família, via brigas, enfim, nos meus amigos que comentavam. Então, assim, questões de traição, só coisa pesada que me rodeava e eu pensava... Só o lado ruim do relacionamento. Por mais que tivesse o lado bom, sempre dentro dos mesmos relacionamentos que eu conhecia, tinham coisas bem ruins. E eu pensava, pô, será que então todos os relacionamentos a gente tem que aturar, sabe? Tipo, se tu quer ficar com alguém, então tu tem que relevar, tu tem que aceitar que relacionamento é difícil mesmo, é assim mesmo, né? E aí isso pra mim não fazia sentido, porque eu tenho uma personalidade muito forte. Eu pensava, pô, se for pra viver assim, eu acho que eu não consigo. Tipo, ter que aturar, ter que aceitar que, né, que é difícil, que, sei lá, que pode ter uma traição. E aí começou, dentro desse processo de autoconhecimento, eu comecei a olhar para essas questões, a ver, pô, por que eu não consigo me relacionar, sabe? Será que é eu que estou errada? Isso, aí comecei a olhar para mim, me investigar, ver o que tinha em mim que fazia com que as coisas acontecessem daquele jeito, porque eu acho que tudo na nossa vida são questões de escolha, né? Eu não atraio um relacionamento ruim e eu tô perfeita, né? Então, tipo, algo tem dentro de mim porque eu tô atraindo pessoas parecidas aquele com essa minha famoso postura. dedinho podre que o pessoal fala. Mas aí é que tá, né? O dedinho podre parece que te coloca como vítima da situação, Sim. né? Tipo, eu tenho o dedo podre, eu sou boa, mas eu escolho relacionamentos ruins. Eu acho que não é assim. Eu acho que a gente... a energia, que nem a gente falou, elas se encontram. Em algum aspecto a gente se assemelha, por isso que a gente se encontra, né? E então, acho que a partir disso eu comecei, não, agora eu quero olhar para isso. Ou eu quero ter um relacionamento bem legal, ou então, né, não vale a pena. E aí entrou o feminino forte em mim, porque eu me percebo uma mulher, agora já mudei bastante, mas eu me percebi muito uma mulher com energia masculina. Eu acho que isso também influenciou muito, né, nesse relacionamento conturbado. Entendi. Tem uma coisa que eu vi lá no teu perfil que eu queria te perguntar, né? Qual que é a importância ao casar a mulher receber o sobrenome do marido? Eu vi o teu post lá e achei bem interessante. E hoje em dia é difícil a gente ver alguém falando isso, principalmente uma mulher. Exatamente. Já viu o contrário. O contrário, já vimos o contrário. Sim. Então, eu tenho estudado agora, por último, constelação familiar, né? Que Bert Hellinger, que é o criador da constelação, ele fala das ordens do amor. Então, eu acho que a partir do momento que tu quer estar num relacionamento a dois, a gente tem que entender que a mulher ela tem uma energia feminina e o homem tem uma energia masculina. Isso num relacionamento heterossexual, né? Se for um relacionamento homossexual, vai ter um que vai ter a energia mais masculina, vai ter outro que vai ter a energia mais feminina. E aí acontece da mesma forma. Então, nesse pensamento do Bert Hellinger, ele explica que o homem ele serve a mulher e a mulher segue o homem. É como se uma energia complementasse a outra, tá? E faz parte do seguir o homem tu aceitar colocar o nome dele, digamos assim, né? Mas é mais do que isso. Eu acho que colocar o nome do marido é tu dizer um sim para eu aceito fazer parte dessa família que vai ter esse nome, né? Porque aí, então, os dois se tornam os filhos, todos vão ter aquele nome que vai simbolizar aquela família. E aí eu sei que quando a gente pensa nisso, vem aquela história de, mas a mulher, então, pode ser o contrário, né? O homem bota o nome da mulher e aí eles ficam com aquela família do nome da mulher. Mas a verdade é que se a gente se questionar, nós mulheres questionar, isso não faz sentido para nós. E para o homem isso gera uma honra, né? Gera um poder, gera essa vontade de servir aquela mulher, gera aquela vontade de ser o provedor, porque o homem ele tem uma energia de prover, de ação, de proteger. Então, tu incentiva isso, né? E acaba que nós, mulheres com energia masculina, a gente poda isso, a gente faz o oposto.
Entendi. É tipo que nem aquele senhor e senhora Smith, Isso. né? E os dois são muito fortes. Só que, como tu falou, tem muitas coisas que, tipo, a gente... Isso aí é mútuo, né? A gente vê, assim, pro homem é importante, pra mulher não faz sentido nenhum. Assim como nós, homens, vemos as mulheres se arrumando ali por 2 horas, pra nós não faz sentido. A gente se arruma em 10 minutos. Pra que ficar tanto tempo assim, né? E às vezes é só pra dar uma volta no shopping, sei lá, uma coisa tranquila assim. Mas é como tu falou, às vezes pra vocês são coisas mais importantes, pra nós são Sim. outras. E pro homem não faz sentido ele se arrumar por 2 horas, mas ele ver a beleza do feminino faz sentido. Sim. Né? Então, é isso, cada um tem a sua energia. E quando a gente fica querendo brigar para ocupar o espaço do outro, né? Tipo, não, tu bota o meu nome então. Não, tu faz tal coisa. A gente está não se aceitando. Eu vou dar um exemplo bem idiota aqui, mas é tipo a lua brigar com o sol, que, não, eu queria ser de dia, tu queria ser de noite. Sabe? É tipo assim, cada um tem uma energia. Então, os dois são importantes, os dois são lindos, os dois são belos, e um complementa o outro. Quando um complementa o outro, eles são uma explosão juntos, né? Mas se a gente ficar brigando pelo mesmo espaço, vai dar briga, ou a gente vai ter casais falidos, assim, Sim, fracassados. Sim. Eu e a minha esposa, a gente ainda não casou nos papel, vamos casar agora, né? Porque ela quer. Da minha parte não tinha necessidade, mas igual eu já chamo ela de Senhora Gomes desde quando a gente fez a festa de casamento, né? Mas no fundo eu acho que os homens querem, só que eles não têm essa coragem de admitir. Não, assim. pra mim ela já é. Mas os rituais eles têm uma importância, assim, tu vai ver quando vocês oficializarem o quanto que muda a energia, assim, do relacionamento. É como se a gente agora colocasse as coisas no seu lugar, sabe? Mesmo que eu também já morava junto com o meu marido. Mas aí, quando a gente oficializou, mudou completamente. É como se tudo tivesse organizado. Agora sim, tudo está no seu lugar. Show. Vou te fazer, então, mais uma pergunta. Agora aqui, uma pergunta meio polêmica, né, e bem forte, mas que está lá no teu Insta também, então eu sei que tu pode falar. Homens fracos traem, que eu vi que tu falou, né? Me conta mais sobre isso. Então, homens e mulheres traem igualmente, eu diria, tá? A gente às vezes tem a impressão de que o homem trai mais. Eu acho que não. Eu acho que homens e mulheres traem igualmente. Homens que não estão no masculino, mulheres que não estão no seu feminino, homens e mulheres imaturas traem. Eu tenho um professor bem duro, que é desse da constelação familiar, que ele fala que o homem que trai, ele inclusive não é bem resolvido nem financeiramente, ele fala assim, sabe? Que dá uma impactada nos caras, né? Porque, mexe lá no ego. Mas, então, assim, o homem... O que quer dizer isso? Que o homem com característica masculina, ele vai ser o homem que ele quer ser o provedor, ele quer ser o cara que vai para ação, ele quer ser o cara que quer ter uma família e dar o melhor para a família dele, por exemplo, né? Então, assim, são objetivos do masculino e é o que traz tesão para o masculino, sabe? Fazer acontecer. E a traição é uma completa imaturidade. Tu vai contra tudo isso. É como se tu não quer estar naquele relacionamento. E tem uma coisa que é bem legal de explicar. Eu vou falar aqui no caso da mulher, mas isso pode ser o inverso, né? Senão a gente vai pensar, então tudo é culpa da mulher. Não, pode ser inverso. Mas, por exemplo, assim, uma mulher que não está na energia dela feminina, está junto com um homem, e ela trata aquele homem como se ele fosse filho dela. Tá? Então, a gente vê vários relacionamentos que a dinâmica do casal acontece que o cara a mulher reclama que ele não faz nada, ele não bota lixo na rua, eu é que pago, eu é que banco, eu é que... é a mulher que faz tudo, dentro de casa, fora de casa, tudo. E o cara ainda trai. Por quê? Porque ela está ocupando o lugar do feminino e do masculino. O cara está como se fosse filho dela. Então, o lugar de mulher do lado dele está vazio. O lugar energeticamente falando. Então, ele vai trair ela, entendeu? Então, assim, não é que a culpa seja dela, é uma dinâmica do casal, né? Construída pelos dois. Isso poderia acontecer ao contrário. Entendi. Eu vi que tu comentou na tua postagem ali
Acho que foi um vídeo, se não me engano, que tu fez, né? E aí tu falou por que homens fracos traem? Porque homens fracos traem. Porque não conseguem se conter com os próprios impulsos, né? É fraco a ponto de ser vencido pelos próprios impulsos. Exatamente, porque às vezes a gente fala no homem masculino e muitas mulheres pensam que o homem masculino tem relação com o homem agressivo, um homem que não dá conta dos seus instintos, que é o pegador, e não tem nada a ver com isso. Então, isso não é a característica do homem masculino que não seja imaturo, pelo menos, né? Pode ser um homem no masculino imaturo. E como que o homem pode resolver esse problema? É uma coisa que parte dele ou parte da parceira dele? Ou é um conjunto? Como é que funciona? É um conjunto. Eu acredito que homens imaturos atraem mulheres imaturas, né? E vice-versa. E quando um no casal observa essa dinâmica e resolve que vai mudar e vai se posicionar, ele puxa o outro junto. Ou não tem como dar certo. Vai chegar um momento que, se o outro não vier junto, vai ter que acabar esse relacionamento. Entendi. E acaba se desgastando, né? A gente fala que o casamento daquele casal se desgastou com o tempo. Sim, perde admiração, perde respeito, enfim. E não adianta, é uma coisa que está inculcado na gente, né? A gente tem muitas coisas que vêm da nossa evolução de sobrevivência, né? Que a gente não pode negar que a ciência explica, né? Por exemplo, as mulheres, elas têm mais sensibilidade aos sons agudos, porque é o som que os bebês fazem. Então, elas conseguem, né, ouvir. Geralmente, quem acorda primeiro quando uma criança chora é a mulher. E geralmente ela acorda o homem, né? A gente vê até nos filmes isso aí. Sim. A visão, vocês conseguem ver mais variações de tons, né? E isso aí, na faculdade, quando eu estava fazendo, foi um teste que a nossa professora da filosofia da arte fez, que era a variação de tons de uma cor. E ela perguntou para todo mundo, né, que cor que eles estavam vendo. E eu me lembro que raros, tá? A maioria dos homens ali disse a mesma cor. E as mulheres falaram uma cor diferente. Teve um menino lá que conseguiu ver a cor que era. E aí a professora falou, a variação que vocês estão vendo é porque as mulheres conseguem enxergar tons diferentes a mais por causa da evolução. Porque aí consegue perceber quando a cor do bebê está diferente, se tem alguma coisa errada. Então, muitas coisas é da nossa evolução, né? Sim. E é mais ou menos isso que tu está falando. A gente carrega com a gente. A gente pode dizer, homem e mulher, os dois podem ganhar o mesmo salário, né? Mas o homem gosta de poder, né, chegar lá e dizer, não, deixa que hoje eu pago. E eu me arrisco a dizer que as mulheres, quando estão no feminino, também querem que o homem ganhe mais do que elas, sabe? Porque eu acho que quando há um desequilíbrio, quando a mulher, às vezes me perguntam assim, né? E se a mulher tivesse no masculino e o homem no feminino, daria certo? Até daria, mas a mulher iria atropelar esse cara, sabe? Tipo, que merda é essa que está do meu lado? Então, no fundo, até daria certo, estariam polarizados, mas no fundo fica uma insatisfação. E isso aí não é uma coisa assim de dizer, isso é um pensamento machista, não. É um pensamento que meio que vem inculcado com nós homens. Até tipo eu e o Mascarelli aqui, nós somos amigos, né? Às vezes, quando a gente vai tomar café junto, é raro, não é sempre, mas às vezes o Mascarelli diz, deixa que hoje eu pago. E aí... É raro, é super raro. Geralmente sou eu que pago o café pra ele, né? Mas, tipo, é aquela coisa, né? Hoje eu pago, né? A gente já fala, tipo, bancando, né? E é mais ou menos isso que você tem falado, né? Sim. Sentir mais homem, né? Sim. Agora o Mascarelli vai falar no microfone. Ele falou que não ia falar. Eu só vou me defender. Tu não faz mais do que a tua obrigação. Eu te carrego nas costas pras coisas. Olha aí, eu acho que a gente sabe quem é um lado feminino agora aqui, né? Tu não faz mais do que a tua obrigação. Só isso que eu vou dizer. Não, tá. Vamos seguir falando sério aqui. Uma outra coisa que eu vi ali também, que eu não lembro se foi vídeo ou se foi um post que tu fez, mas é falando sobre desligar o masculino do seu par. Eu achei bem interessante isso. Tu pode explicar um pouquinho mais? Claro. Eu até vou citar um exemplo, porque esses dias uma pessoa me procurou pedindo ajuda e ela estava me contando da dinâmica do casal dela, como é que estava funcionando, e ela me dizia assim, porque eu sou uma mulher no feminino, eu gosto de homem que seja provedor, eu gosto de homem que... Enfim, ela estava dizendo que ela era uma mulher no feminino.
E aí e aí a gente foi conversando. Daqui a pouco ela me diz assim, ai, tu sabe que eu fui almoçar com meu marido e ele já tinha almoçado. E daí ele foi só me acompanhar. E aí ele falou, ai, deixa que eu vou pagar. E aí ela assim, não, tu não almoçou, deixa que eu pago. E eu acabasse de cortar o masculino dele. Como que tu é uma mulher no feminino? Como que tu diz que tu não corta o masculino dele? Então, assim, são pequenas ações que a gente vai desligando o masculino sem se dar conta. Eu já me vi várias vezes nessa situação, antes, porque agora eu tento me policiar, né? De eu estar carregando uma coisa pesada, de eu querer abrir um negócio que eu não consigo. Ah, deixa que eu abro pra ti. Não, eu consigo, sabe? Tipo, ter que mostrar. E isso é engraçado, porque muitas de nós, mulheres, eu acredito que a gente ouviu isso das nossas mães, que também tiveram relacionamentos difíceis, e que nos disseram, tu não precisa de homem para nada. Tu não tem que precisar de homem, tu pode ser independente, tu tem que ter o teu dinheiro, tu tem que não sei o quê. Então a gente não foi preparada para estar em um relacionamento, a gente foi preparada para não estar em um relacionamento, para justamente não precisar estar num relacionamento. Então, essas coisas elas vão desligando o masculino. E igual eu falei anteriormente, depois a gente vai reclamar do cara que não faz nada, que ele não faz nada, ele não leva o lixo na rua para mim, ele não faz nada, é como se a casa fosse só minha, eu é que trabalho, que sustento e que ainda faço tudo dentro de casa. Mas, no fundo, aos poucos a gente foi desligando aquele masculino sem se dar conta, sabe? Teve o Renato, que ele é fisiculturista, não sei se você chegou a ver esse corte do podcast que ele foi. E não sei se o Muscarelli viu também, que ele foi muito... Tentaram cancelar ele nas redes sociais, que ele falou sobre o dinheiro e o amor. Ele disse que quando acaba o dinheiro, acaba o amor. Né? E, cara, isso aí soa muito, nossa, nada a ver, amor acima de tudo, blá, blá, blá. E aí ele explicou, né? Ele disse bem assim que tu tem a filosofia, vamos viver de amor. Vai dizer que o amor vai segurar quando tu chegar no teu marido no final do mês e dizer que tem que pagar o aluguel e tu não ter dinheiro, né? Vai tentar sobreviver de amor quando chegar o teu filho tiver com fome, querer tomar um leite, tu pedir pro teu marido e ele não ter dinheiro, né? Sim. Até quando o amor segura, quando tu começa a passar necessidade, né? E aí ele estava falando sobre isso, que a mulher pode ajudar o homem, né, em casa, mas que é responsabilidade do homem prover o sustento da família. E quando isso não acontece, é o que ele estava falando, né, geralmente os relacionamentos acabam. E não é nenhuma questão de escolha. Não tem como tu sobreviver se tu não puder prover o básico ali, né? Nenhum amor segura. E ele foi muito cancelado, muito cancelado. Só que é aquela coisa que acontece na internet, né? Geralmente todos os haters chegam ali e começam a cancelar. E aí depois o pessoal começa a pensar, a desenvolver mais aquele pensamento e aí começa a falar, mas pior que ele tem razão mesmo, né? É engraçado porque quando bate nas crenças das pessoas, que são muito fortes, elas automaticamente rebatem, né? Então, tipo, poucas as pessoas vão parar e vão pensar, peraí, vou olhar para isso aqui, será que tem razão? Será que não tem? Vou me investigar. Então, é muito mais fácil a gente já rebater, porque bate forte na minha crença e Deus me livre eu ter que mudar todo o meu pensamento, entendeu? Então, é mais fácil eu já querer rebater aquilo que estão falando. É a coisa mais louca, né? Que a gente vê muitas pessoas dizendo a mulher pode ganhar mais do que o homem, mas vai ver, né? Se não vão falar quando vê a mulher trabalhando e o homem em casa cuidando dos filhos. Se não vão dizer, nossa, aquela fulana trabalha e o marido dela fica em casa, né? Sabe? Umas coisas assim que é bonitinho no dizer, né? Na prática é diferente. Aquilo. No fundo, eu acho que a mulher perde admiração por esse homem que fica em casa cuidando dos filhos. E talvez eu acho que as características do feminino têm a acrescentar no cuidado dos filhos de uma forma diferente, né? É característica do feminino ser cuidadora, saber que todo mundo em casa está bem. É aquilo. Um equilibra o outro. O dinheiro da família é da família, né? O dinheiro é da família. A gente precisa entender isso quando a gente vai se posicionar como casal. Não importa quem ganha mais no final das contas. É claro que isso traz admiração e tal, mas o importante é a gente entender que o dinheiro é dos dois. Se a gente é junto a partir de agora, não faz sentido a gente ficar pensando, né? Sim.
E até mesmo num caso de um tá em casa, vamos colocar, o homem tá em casa cuidando dos filhos, a mulher tá provendo, ela tem que ter maturidade de entender que ela só tá lá na rua provendo porque o cara tá em casa cuidando dos filhos. E vice-versa, se fosse ao contrário. Então, é como a gente funciona em conjunto. Ah, não, se para o nosso casal funciona melhor nós dois trabalhar e pagar alguém para cuidar dos filhos, ok. Né? Tem que ver o que funciona melhor para aquele casal, mas sempre entendendo que a gente é um time. A gente não está separado. Alô, a gente pode, talvez, esse episódio aqui, né, a gente ganhe muitos haters, né? Mas já teve vários podcasts, vários episódios aqui que a gente sempre falou alguma coisinha, não tão explícita como a gente está falando hoje. Mas teve um caso também que a gente estava conversando com o pessoal da segurança. E aí eles estavam falando no modo como o bandido escolhe suas vítimas, né? E, para te ver... como o bandido, ele usa esse raciocínio lógico da vida, né, que todo mundo deveria usar, e para cometer os crimes dele. Que eles estavam até falando aqui que o bandido ele prefere atacar uma mãe que esteja com seus filhos, porque ele sabe que ele vai chegar lá e por ela estar com os filhos ela não vai reagir, ela vai entregar tudo que tiver. Já o homem ele tem aquele instinto de partir para cima. Chegou perto do filho dele, ele parte para cima. Então, tipo, são coisas que diferenciam, sabe? Que não adianta a gente tentar igualar os dois lados, os dois lados se completam, os dois lados são muito bons. Só que cada um tem as suas peculiaridades, né? E eu acho que negar isso é meio ir contra a realidade. Né? Acho que é mais ou menos isso que tu pensa também, né? É isso aí. Tá, vou perguntar aqui mais uma curiosidade que eu tenho, né? E agora essa aqui é mais ou menos voltada para a mulher. O que uma mulher precisa para ser feliz? Olha, eu não sei se tem assim uma coisa específica para a mulher, né? Mas eu gosto de dizer que as características do feminino, a mulher ela precisa de tempo de qualidade, né? Então é uma dica até para os homens. A mulher precisa de tempo de qualidade, estar junto com as pessoas que ela ama, estar junto com o marido. Então essa é uma dica para o marido. Mas se essa mulher tem um marido que trabalha bastante, então ela ter tempo de qualidade com amigas, com pessoas importantes para ela. Tempo para o autocuidado é algo que alimenta o feminino também. Então, acho que essas são duas coisas que seriam específicas do feminino, né? Mas eu acho que, numa forma geral, eu acredito que todas as pessoas querem ser felizes ao lado de alguém, né? Então, é muito diferente tu correr só por ti, digamos assim, correr, né? Tu trabalhar, tu fazer as coisas só por ti e tu pensar no todo, sabe? No todo que eu digo na tua família ou no teu companheiro, companheira, tu fazer as coisas pelos dois. É muito diferente tu poder compartilhar a vida com alguém, tu ter aquele momento de, eu quero viajar, mas a gente sonha junto, a gente vai junto, do que tu fazer tudo só pra ti. Então eu acho que todo mundo, para ser feliz, talvez queira estar num relacionamento. E isso exige que a gente se olhe, que a gente saia da nossa zona de conforto para que a gente possa oferecer o nosso melhor para nós e para o outro. Entendi. Sobre amizades, tu acha que é importante o homem ter aquele relacionamento com o grupo de amigos dele, a mulher ter relacionamento com um grupo de amigas dela, ou tu acha que não, os dois devem estar sempre juntos? Não, com certeza. Eu acho que o tempo... o homem, ele quer liberdade, inclusive. Essa é uma característica do masculino, né? É claro que mulher que é casada, acho que não vai ter amigo homem, entende? Eu já penso isso. Agora, e vice-versa. O homem casado também não vai ter amiga mulher, muito menos amiga solteira. Então, mas ciclos de amigos, homem com os amigos, beleza, mulher com as amigas, acho fundamental. Show. A gente estava até conversando hoje, né, Moscarelli, a gente estava vendo um vídeo, né, de uma polêmica que começou a dar aí sobre personal trainer, né, que tem um... Como é que é o nome do cara? O Paulo Mussi, né? O Paulo Mussi agora está sendo... Faz um tempinho? Ah, tá. Estão falando por causa da esposa dele ter um personal masculino, né? É um homem que treina ela. E aí o pessoal começou a... Achar que era errado.
Viu? Ele vai falar, Ele depende de mim, por isso que eu digo, né? Não recebo nada ainda. Né? Aí, não tem nenhuma câmera aí pra ti, ó. Viu? Provoca a falar, né, cara? Eu não queria falar. Não, a polêmica faz um tempo já, que o professor estava ajudando ela a fazer um exercício lá. Na minha opinião, ele estava se esfregando nela, entendeu? Sim. E aí girou toda uma polêmica em cima disso aí. Aí o vídeo que a gente estava vendo que apareceu aqui era um cara explicando que não é a minha opinião isso, é a opinião do cara que fez o vídeo, que é um especialista, né, de professor e tal. Sim. Porque ele não tem que tocar em aluno, entendeu? O cara tá tocando porque o motivo ele tem. Entendeu? E aí gerou toda uma conversa em cima disso, e aí os caras começaram a chamar o Lúcio lá de beta, enfim, coisas que é isso que ele estava falando aí. Sim. Não estou dando uma de autoridade aqui, só estou entrando no fundo, explicando o que foi o vídeo que a gente estava assistindo. Sim. Foi isso, Então, é isso mais ou menos eu queria puxar o assunto, né? Sobre desligamento masculino e tudo. Isso aí é uma forma de desligamento masculino dele, né? Porque todo mundo começou a falar como isso se ele acaba não mexendo fosse... no ego do cara ali, né? Fica bem ruim, uma situação bem complicada. Como profissional de educação física, eu não vi o vídeo, eu não sei assim dessa história, mas como profissional da educação física, eu acredito que é importante a gente tocar nos alunos, mas isso tem uma forma, sabe? Uma coisa é tu tocar, sei lá, nas costas, mas eu já vi professores de educação física fazendo agachamento por trás da aluna. Era esse o vídeo. Era isso. Aí eu acho que é desnecessário, entende? Mas não sei, é uma forma de ajudar, mas não sei se não tem maldade, não sei, né? Eu não gostaria que fizessem comigo, acho que meu marido não gostaria que... Então, acho que é o tipo da coisa que a gente tem que pensar quando tá dentro de um relacionamento. Se isso serve pra mim, se tu gostaria que fizessem com o teu par, né? Como é que isso funciona? Era isso que eu queria chegar, né? Sobre tu não dar... Tu pode não ter maldade, mas também tu não dá motivo para outras pessoas acharem, né? Tu exponha o teu relacionamento expor, a algum problema, né? Inclusive, nesse tipo de exercício aí, eu não gostaria de ter um homem atrás de mim enquanto eu estivesse agachando, né? Então, eu não sei se eu gostaria que tivesse um homem atrás da minha esposa com ela agachando, né? Sim. E eu me sentiria incomodado, com certeza. Com certeza. E eu confio totalmente na minha esposa, mas eu me sentiria incomodado com essa situação. É uma situação incômoda mesmo. Eu acredito que tem coisas que a gente precisa cuidar do relacionamento, né? Então, isso que eu estou fazendo, eu estou cuidando do meu relacionamento ou não estou cuidando do meu relacionamento? Então, acho que são pequenas coisas. Às vezes alguém vem e puxa um assunto, sei lá na internet. Como é que tu vai responder? A forma como tu vai responder diz se tu está cuidando ou não do teu relacionamento. Que às vezes a gente... mas não falou nada demais, mas tu dá entrada para que fale, sabe? Sim. Então, às vezes até uma discussão em público já é uma coisa que... sempre quando eu vejo, né, um casal discutindo, eu sempre vejo o homem quieto. E aí todo mundo pensa, lá, a esposa manda e desmanda. Só que geralmente, eu não sei se é todos os homens, não sei se o Moscari concorda também, mas eu não gosto de me expor em público, principalmente em conflito, sabe? Eu não gosto nem de bater boca com ninguém, sabe? E isso é uma coisa que eu não sei se é minha, mas eu vejo muito acontecer isso, né? E aí todo mundo fica debochando, fraco e tudo, né? E geralmente a pessoa acaba depois indo para casa, fazem as pazes, só que fica aquela coisa ruim pro homem, né? Isso é outra forma de não cuidar do relacionamento, né? Tu fazer uma situação, uma cena dessas na frente de outras pessoas que tu vai estar xingando poxa, deixa para conversar em casa, né? Sim. Então tem coisas que a gente faz no privado, eu acho. Até uma forma de preservar o relacionamento. Exatamente. Né? E da mesma forma como a gente tem homens, né, que são abusivos, a gente tem mulheres que são abusivas também. Aí eu vou dar um relato de uma namorada que eu tive, né? Isso já faz muito tempo. Eu tinha uma namorada que ela me proibiu, assim, de ter qualquer amiga. Mas, tipo assim, de nem falar, sabe? Não podia. Se chegasse alguma mulher para falar comigo, depois dava briga. Isso era certeiro. E era algo que eu não podia nem olhar. Se passasse qualquer coisa assim, e eu nem podia estar olhando. Se ela achasse que eu estava olhando, já dava briga. Isso eu acho que já é algo que extrapola um pouco o lance de energia, né? Já não sei... Assim, olha... O que eu acredito muito, né?
dentro do comportamento das pessoas existe um motivo para elas estarem agindo assim. Provavelmente ela tinha uma ferida forte da traição, sabe? Talvez ela viu dentro da casa dela traição, talvez ela repetiu em vários relacionamentos traição, ao ponto dela ficar noiada, né? Não é que isso deu o direito dela fazer o que ela fez. É por isso que é importante da gente se olhar, né? Se investigar por que eu estou sentindo isso, por que está acontecendo isso, e não só fazer com que o nosso par passe pelas coisas, tipo, eu sou assim e deu. Não, né? Então, tipo, vamos se olhar. Realmente, tu tem razão, não tem cabimento tu não poder cumprimentar uma menina, né? Sim. Eu vou olhar por que eu estou sentindo, porque eu realmente me sinto mal. E ela provavelmente tem os motivos dela para se sentir assim, né? Então, eu acho que isso vai muito do autoconhecimento, da gente se entender mais. E como que a gente pode encontrar o autoconhecimento? Olha, eu gosto de falar do poder das perguntas, né? Tu te questionar, porque é isso, tipo, as respostas elas nos limitam. As perguntas elas sempre abrem um novo espaço, diferentes possibilidades. Então, tu dizer, eu sou assim, pronto, eu nasci assim, tu tem uma resposta pronta, tu não vai mais mudar, né? Não tem possibilidade diante disso. Agora, tu perguntar o que está acontecendo comigo, o que eu estou sentindo, ou tu perguntar no teu relacionamento, o que tu está sentindo, fulana, quando acontece isso? O que tu sente quando tu vê que eu cumprimento alguém? O que se passa dentro de ti? Porque quando tu está dentro de um relacionamento, tu pode ajudar o teu par também, né? A identificar o que ele está sentindo, o que ela está sentindo dentro dessas situações, porque nós passamos por experiências na nossa vida, na nossa casa, que nos moldaram daquele jeito. E a gente pode mudar. Só que para mudar a gente tem que se conhecer, né? Que é o autoconhecimento. É isso, tu te conhecer mais, saber o que se passa dentro de ti. E aí tem vários profissionais que podem ajudar com isso, né? Psicólogo, terapeuta holístico. Aí tu tem que ver o que tu te identifica mais. Show. Tu falou muito no início ali sobre energia, né? Que tu estudou bastante isso. Uma coisa que chama a atenção, que eu já ouvi algumas pessoas falarem, é no poder da palavra, que é algo antigo que geralmente as religiões usavam, né? Mas que hoje em dia tem tido até mais uma atenção científica para isso. Até já conversei em alguns episódios sobre isso. O que a gente fala afeta no nosso dia, tá? Eu quero a tua opinião, tá? Uhum. Eu tenho a minha. Eu não gosto de palavras muito negativas no dia. Tipo, eu falo muito com o Mascarelli. Eu odeio que fale palavrão. Não gosto que fale palavrão perto de mim. Ele briga muito comigo. E eu não gosto, eu me sinto muito incomodado com isso. Uhum. E geralmente, quando algo está muito difícil, eu prefiro não falar coisas negativas. Eu prefiro falar coisas, vou conseguir, vai dar certo, sabe? Quando algo parece que vai dar errado, eu sempre digo, não, vai dar certo. Vai dar, mesmo que eu saiba que não vai dar. Isso é uma coisa minha. Uhum. Aí eu queria saber a tua opinião. Tu acha que isso ajuda na energia, nas vibrações? Com certeza. Eu acho que antes da gente falar algo, a gente pensa algo, né? Tu não fala por acaso, tu fala aquilo que tu tá pensando. E qualquer coisa que tu vai fazer na tua vida, aquelas que deram certo e até as que deram errado, às vezes a gente projetou antes na mente, né? Então, tipo, vamos falar lá do nosso assunto. Eu vou trair o meu namorado, meu companheiro, sei lá eu. Antes de eu cometer aquilo, eu pensei naquilo, né? Então, antes da gente falar, é a mesma coisa. Então, eu acho que tem uma ordem para as coisas acontecerem. Eu penso, depois eu falo, e aí, às vezes, acontece. Então, eu acho... não quer dizer que tudo que eu falei vai acontecer, não, mas é como se tu fizesse uma programação para que aquilo acontecesse. Quanto mais coisas negativas tu pensa, fala, mais tu vai atrair coisa negativa para tua vida. Vou te perguntar então aqui, o que te fez mudar para a mulher que tu é hoje em dia? Tá. Eu acredito que os desafios me fizeram mudar, né? E eu tenho uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente, assim, é que, uma das coisas que a gente não comentou, mas que é muito importante para a vida de qualquer pessoa, é a gente começar a ser grato pelos nossos pais, né? Ser grato por pai e por mãe. Então, eu estou aqui porque, mas meu pai errou, minha mãe errou, não interessa. Eles te colocaram no mundo, eles te deram a vida. Tu só está aqui porque teu pai e tua mãe te deram a vida, senão tu não estava aqui. E eu acho assim que
meu pai e minha mãe não fizeram o esforço que fizeram, Deus não me colocou aqui para eu ser uma pessoa medíocre, para eu ser uma pessoa mediana, Então, assim, eu não admito na minha vida que nada seja mais ou menos. Eu não quero que o meu Pilates lá que eu dou, a minha aula seja mais ou menos, então eu estou sempre vendo o que eu posso fazer para melhorar as aulas, para trazer mais qualidade, para trazer mais entusiasmo, para as pessoas quererem vir mais. Eu não quero ter um salário mais ou menos, eu não quero ter um relacionamento mais ou menos, não quero nada mais ou menos, eu quero tudo de maravilhoso que eu puder. Então, acho que isso também fez eu mudar, sabe? Eu ser a mulher que eu sou hoje. Eu não aceitar a mediocridade, eu quero o melhor que der. E aí eu sei que depende muito mais de mim do que de qualquer outra pessoa. Depende de mim, na verdade, única e exclusivamente. A nossa mudança tem que partir de nós, né? Tem que partir de nós. Tu tem filho? Ainda não. Pretende ter? Eu tive um filho que não nasceu, né? Um aborto espontâneo. E isso contribuiu também para que eu olhasse mais para o feminino. Porque quando eu estava grávida, uma das primeiras coisas que eu pensei foi, putz, meu trabalho. Vou ter que depender do meu marido agora. Não sei o quê. Como é que eu vou fazer para dar conta de tudo? E me veio vários pensamentos na cabeça e a gente tem uma vida estruturada, né? Os dois juntos. Meu marido tem condições, então, tipo, não é nada de pânico, mas eu senti isso, de como que eu vou depender dele. Como que eu senti muito dessas coisas. E aí, como eu não sou essa pessoa que vive sem se questionar, quando aconteceu o aborto, eu parei, pedi ajuda para um grupo que eu tenho de ajuda assim, nessas coisas, que olham para as mesmas coisas que eu, e as pessoas começaram a me trazer o que poderia ser, e eu comecei a me dar conta que eu talvez não tivesse aberta para ser mãe. Não que o aborto fosse culpa minha, sabe? Eu acho que todo mundo tem escolha, até mesmo o ser que estava vindo, talvez escolheu não vir agora. Mas eu me questionei, por que isso aconteceu? Por que eu escolhi que isso acontecesse? E eu percebi, mas eu nem estava tão aberta assim para ser mãe, sabe? Eu nem estou ainda bem no meu feminino, porque eu ainda tenho medo de ser mãe, ainda tenho medo de mudar meu corpo, ainda tenho medo de não sei o quê. Então, eu acho que isso tudo também me fez olhar mais para isso, para que de uma próxima vez, talvez, eu não passe pelo mesmo desafio. Esteja mais preparado. Show. Vou te fazer mais uma pergunta aqui, mas agora tu não vai responder. Tu vai responder depois do nosso intervalo, que a gente vai fazer rapidinho. Tu trabalha muito com Pilates, né? A tua especialidade. Eu quero saber qual que é o poder do Pilates na meditação, tá? E aí tu vai responder daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo. Nossos apoiadores vão aparecer agora, é rapidinho, e a gente já volta. Tá curtindo aqui o podcast? Então, se tu quer nos ajudar, você pode fazer uma doação aqui no Superchat, que acontece durante a transmissão ao vivo do podcast. Você faz o Superchat ali de R$2, que já nos ajuda bastante, e pode comentar, e o seu comentário ficará em destaque. Ou, depois da transmissão, com o vídeo já gravado aqui no canal, você pode ir ali no Valeu, que também pode fazer uma contribuição. Isso nos ajuda muito e faz com que o canal cresça e a gente consiga trazer conteúdo cada vez com mais qualidade para vocês. E agora, o momento dos nossos apoiadores. Esse pessoal que confia no trabalho que fazemos aqui no podcast. Vamos a eles. New Fashion House, salão de beleza. Há mais de 15 anos no mercado. Quer fazer aquela transformação no seu visual? Aquele tratamento de luxo? Corre e garante o teu horário. Eu mesmo estou há mais de 5 anos pintando meu cabelo lá com o Marco. Super recomendo. Imagine seu carro usado com aparência de zero, protegido da ação do tempo e da poluição, sem sair de casa ou em um local perfeitamente equipado para isso. Daniel Farias Estética Automotiva é a solução. Agora, além dos atendimentos domiciliares, contamos com espaço físico, polimentos em geral, vitrificação de pinturas, revitalização de faróis, detalhamento automotivo, aplicação de proteções na pintura, ceras, selantes, vitrificadores, higienização, limpezas preventivas, remoção de pulverização de tintas e muito mais. Atendimento personalizado por agendamento pelo WhatsApp. Confira nosso trabalho pelo Facebook Daniel Farias ou no Instagram @estéticaautodf. É hora de comemorar. Então venha conosco. Sonorização Produção. Sonorização Produção tem tudo para seu evento, seja ele de pequeno, médio ou grande porte. Sonorização Produção. E torne seu evento inesquecível.
E esses foram os apoiadores de hoje. Se você quer ser um apoiador aqui do canal, divulgando sua empresa em nossos episódios e nas postagens que fazemos em nossas redes, me chama aqui que eu falo para você como que funciona. É mais fácil do que você imagina. E estamos de volta hoje conversando com a Caroline, que fala um pouco sobre encontrar o seu feminismo, né? O seu feminino, desculpa. E antes da gente ir para o intervalo, eu te perguntei qual que é o poder do Pilates na meditação, né? Sim. O poder do Pilates com a meditação é aquilo que eu já falava lá do início, eu acho. A mudança ela só pode acontecer de dentro para fora, né? Eu acredito muito nisso, em tudo. Muitas vezes as pessoas procuram ainda o exercício físico, e eu acho que o Pilates ainda é muito conhecido por isso, porque está com uma dor, né? Porque o médico falou que a pessoa precisa se exercitar. Então, porque eu quero mudar alguma coisa no meu externo. Infelizmente, as pessoas não procuram ainda o exercício porque se amam. Tipo, eu me amo, é o meu momento de conexão com o meu corpo. E pronto. Não, as pessoas normalmente procuram porque precisam, né? Eu preciso me exercitar, então não tenho escolha, eu vou ter que ir. E eu acho que tudo o que reflete no nosso externo, todas essas mudanças que as pessoas querem de doença ou do físico, é porque algo no interno precisa ser modificado, né? Então, não adianta a gente querer mudar o lado de fora se o lado de dentro não está tudo bem. Então, é por isso que eu trago a meditação dentro do meu trabalho, porque é um momento que eu boto os alunos para ficar em silêncio, eles tentarem ficar em silêncio, que já é algo desafiador, eu acho, para a maioria das pessoas. E depois eu trago também um pouco do que eu estudo para eles se questionarem, para eles olharem para a sua vida. Porque daí sim eu acho que eles têm a possibilidade de modificar, até mesmo a dor. Eu tinha um professor que falava que o corpo ele é nosso amigo. Então ele está só manifestando algo que tem dentro de mim, que ele está querendo me avisar. Então uma dor, sei lá, eu no meu ombro, não é porque somente eu rompeu os ligamentos por acaso. Não, é porque algo dentro de ti, o teu corpo está te avisando que algo não está bem aí por dentro, né? Então mais ou menos assim que eu acredito. O que tu falou é interessante porque a gente procura sempre remediar, né? E não prevenir. E a gente esquece que a gente cuidando da saúde, a gente tem uma qualidade de vida melhor, né? A gente teve um podcast aqui com o pessoal da nutrição e da academia, e aí o Vinícius até comentou, né? Que hoje em dia ele pode correr e brincar com os filhos dele, e ele quer poder fazer isso com os netos. E se ele cuidar a saúde, né, ele pode chegar lá e fazer isso. Que é muito melhor tu chegar aos 90 saudável do que tu chegar aos 100 doente, né? E isso é uma qualidade de vida, né? Que é importante. E a gente acaba colhendo os frutos, só que a gente não percebe, né? Porque, por exemplo, eu estava um tempo afastado da academia e não estava me cuidando. Aí, esses dias, eu fui fazer uma filmagem para fora, subi um morro correndo, cheguei lá em cima e me agachei. Quando eu fui me levantar, as costas travou de tudo que é jeito. Mas que dor horrível. Que dor horrível. Tu adivinha pra quem que ele mandou mensagem primeiro? O mais velho, né? Pra quem que ele mandou As mensagem? As pessoas mais velhas já foi pra só ti, que faz que trabalha com Pilates? Foi pro... Não. Foi pro Moscarelli. Entendeu? Porque tá com dor nas costas. Sim, nessa idade ele já deve ter vivido por isso, mas, né? Meu amigo, eu não tenho idade pra ser teu pai. E tu não me ajudou? O que tu fez? Eu ajudei, bem-vindo ao meu mundo. Aí ele me passou o contato do quiroprata, aí eu procurei um profissional, aí ele disse, tu vai ter que perder peso. Entendeu por que o café sai de graça? Tem que sair de graça o café. Não adianta. E o quão importante é a gente procurar um profissional, sabe? Às vezes a gente pensa assim, Pilates, vou pegar um vídeo no YouTube e vou fazer, né? Um quiroprata, vou pedir para um amigo estralar minhas costas. Cara, é impressionante, assim, eu fiquei 2 semanas com uma dor insuportável. Eu fui no quiroprata e ele resolveu sair de lá me sentindo muito bem, sabe? Sim. E como que... Não adianta, a gente precisa da ajuda de um profissional até para conseguir atingir os resultados, de repente, em menos tempo do que a gente conseguiria se esforçando muito sozinho, né?
Sim. Eu, como educadora física, eu acho que, eu sempre digo assim, o meu papel, antes de vender o meu trabalho, é incentivar o povo a fazer exercício, né? Então, assim, claro que a ajuda de um profissional, ela é válida e eu acho que é maravilhoso, porque o profissional, ele te ensina, ele te incentiva, ele muda o teu treino. Então, assim, é muito melhor treinar com um profissional, mas antes disso, treina, sabe? Mesmo que seja igual tu falou, vou pegar uma aula no YouTube, pega a aula do YouTube e treina. Claro que no caso do quiroprata já é algo mais específico, mas falando de exercício físico, sei lá, vai caminhar, caminha. Sim, é melhor do que não fazer nada. Fazer nada, né? Exatamente. Então, acho que assim, incentivar primeiro o exercício físico, depois, então, se puder ser com um profissional, melhor. Mas se não, faça exercício. E é uma coisa louca, porque a gente sempre pensa assim, o que funcionou para ti vai funcionar para mim. Às vezes não, às vezes tu precisa de alguém que te diga, se tu fizer isso aqui, tu vai ter um resultado melhor. Como, por exemplo, reiki, pilates, né, meditação, tu faz várias coisas, né, que te ajudam. E, Sim. De repente, para cada situação que tu utiliza uma a mais. E é interessante por causa que eu mesmo, quando eu vou na academia, eu tô indo para cuidar... Não, agora eu tô indo. Eu voltei agora. Tá dolorido pra caramba, mas tô voltando. É legal assim, por causa que eu tô indo lá para cuidar do meu físico, né? Muscular, perder peso e tudo. Só que acaba sendo um alívio mental também. Porque eu chego na academia, é algo totalmente diferente da minha rotina, sabe? E aí, eu tô lá levantando peso, eu me concentro em contar quantas repetições eu estou fazendo. E aí, todo aquele desgaste que eu tenho com a minha rotina, naquele momento eu não tenho. E aí acaba se tornando algo até meio terapêutico. Assim. Exatamente. O exercício, ele tem essa possibilidade de te deixar mais em contato com o teu corpo, né? De tu perceber mais os movimentos, ali o músculo que está pegando. Só isso já te coloca num estado de presença e faz com que os teus pensamentos, que estão sempre a mil, mesmo que a gente não perceba, a gente passa todo o tempo pensando, isso ele já dá uma acalmada ali na hora do exercício. Então, eu acho que... E uma das coisas que tu falou, que eu falo muito para os meus alunos, às vezes, o teu cansaço mental parece que ele é físico, mas não é. Então, muitas pessoas que às vezes, mas eu já trabalhei o dia inteiro lá na frente do computador, eu não tenho saco de ir na academia. Mas tu vai na academia, tu vai ver que o teu cansaço não era físico, sabe? E às vezes... Tu sai melhor do que tu estava antes. Eu vi muito real. Às vezes, eu treinava com um amigo, né? Aí às vezes eu estava em casa lá, tu tava com preguiça de levantar da cadeira. Aí quando vê, tava correndo, já fazia 15 minutos na esteira conversando. Sabe? Claro. E é bem isso aí que tu falou. Tá, vou te perguntar mais uma coisa sobre Pilates, né? Que eu acho que eu vi também lá no teu perfil, né? Sobre gestante. Gestante pode fazer Pilates? Eu achei que não podia. Não, até Pilates é uma coisa bem comum das gestantes procurarem, tá? Porque o Pilates, ele é característico, eu acredito que seja mais recomendado para gestante, porque ele tem bastante o exercício de mobilidade, que é legal para o assoalho pélvico, que é os músculos que ficam lá no xixi, né, e pega todo o peso da barriga. Então, muitas vezes grávida depois, ou até no final da gestação, ou na gestação, vai ter incontinência urinária. Então, assim, os exercícios de mobilidade são fundamentais na gestação e a gente trabalha muito isso no Pilates. E também, por ser um exercício, eu acredito que ele é um exercício de leve a moderado, mas eu acredito que seja por isso que o Pilates ele é tão indicado para gestante, né? Porque, no geral, os médicos, todo mundo faz Pilates que, lá eu sei que vai dar certo. Mas o meu pensamento, o que eu acredito de verdade, é que, primeiro, é a mesma coisa do que eu falei antes. Eu não sou de desincentivar. Eu acho que antes faça exercício. Mas eu não fazia antes. Eu posso fazer estando grávida? Pode fazer. O que a gente fala? Não faz exercício muito intenso. Não faz exercício intenso. Como que eu vou saber se é intenso? Tu vai saber se tu conseguir falar, se tu conseguir respirar normal. É porque o exercício está adequado para ti. Então, assim, se já era importante para uma pessoa normal fazer exercício, para uma pessoa que está com outra dentro, é mais importante ainda. Então, tem que fazer exercício. Pode fazer. Depois, cara, mesma coisa que a gente falava. Vai ser com um profissional qualificado? Melhor. E aí eu acho que independe se vai ser Pilates. Porque se é um profissional que ele sabe o que a gestante precisa,
Porque pode tu ir no Pilates normal, que a pessoa não estuda sobre gestante, e ela te dá um monte de exercício que não é bom tu fazer na gestação. Não é bom porque aumenta a diástase, não é bom por causa de um monte de coisa. Pode prejudicar? Pode. Sabe? E aí, academia, crossfit, que são exercícios intensos, musculação, são exercícios intensos, se tu não pegar um profissional qualificado, tem mais chance de dar errado do que no Pilates. Né? Entendi. Mas o ideal é que, se tu tem condições, pega um profissional que saiba tratar gestante, te certifica que ele sabe tratar gestante. Né? Eu tenho vários cursos para tratar gestante, porque senão tu chega num lugar e eles te dizem que tratam gestante e tu faz bizarrice, sabe? Que não era para fazer. Mas, como eu digo, eu ainda acho que é válido fazer exercício. Sabe? Sim. Ainda Pilates, acho que é válido. ele pode ser usado como forma de fisioterapia também? Tem muitos fisioterapeutas que trabalham com o Pilates. E aí eu acredito que muitos fisioterapeutas, eu não sei, assim, né? Mas eu acredito que muitos fisioterapeutas usam os aparelhos e os exercícios para reabilitar. Na verdade, que o exercício, ele sendo bem feito, tu direcionando a força para a musculatura certa, tu entendendo o corpo e o movimento do teu aluno, tu vai conseguir ter um alívio das dores, né? Mas eu sou educadora física, então acho que eu não consigo te responder tão a fundo. Show. Tá. A gente está chegando já no finalzinho aqui. Aí eu queria te perguntar quais são os seus planos para o futuro. Então, eu acho que os meus planos para o futuro é ter uma família, ter um filho, uma filha. Também faz parte dos meus planos para o futuro eu gerar mais conteúdo online, ter mais conteúdo online, de repente fazer videoaulas de Pilates, né? Ter mais possibilidades. Eu também tenho um sonho assim, de ter um Pilates maior, que tenha mais possibilidades, mais profissionais trabalhando com o meu método. E acho que é isso, assim, não sei, eu tinha uma coisa para falar, mas agora eu me esqueci. Tu casou faz tempo? Foi em outubro de 2022. Inclusive, ele estava... O Muscarelli que fez o casamento? Fez as fotos. Ele comentou comigo mais ou menos. Que legal. Até vou te fazer uma pergunta agora, assim, não sei se está dentro da tua área, mas sobre ter filho, né? A gente, às vezes, escuta, né, algumas mulheres que não querem se relacionar dizendo que vão ser mães solteiras, né? Tu acha que dá para fazer isso? Ou a presença masculina é importante para a criação de um filho? Eu acho que a presença masculina é importante para a criação de um filho. Não sei se eu sei te explicar o porquê, mas talvez quem não tenha um pai saiba o quanto isso é importante, sabe? Ter a presença do masculino. A mãe, eu vejo muitas mulheres falando que podem ser mãe e pai, que são mãe e pai, e são, né? As pessoas se criam, mas se tu puder dar o melhor para o teu filho, eu acho que, poxa, só que é isso, né? Eu acho que é válido a gente olhar para o nosso relacionamento, para nós, igual eu falei antes. Eu acho que todo mundo quer ter um relacionamento. No fundo, todo mundo quer. O que acontece é que as pessoas, às vezes, ficam frustradas com tanto relacionamento ruim e não querem se olhar. Então, tipo, deixa pra lá, eu vou ser sozinho mesmo, que dá menos trabalho, eu não preciso ficar me olhando, eu não preciso mudar em nada. Então, assim, eu acho que todo mundo quer ter um relacionamento legal, sabe? A gente precisa só se abrir para isso. E, às vezes, a gente acha, mas não tem homem legal. Se tu pensa que não tem homem legal, não vai ter mesmo. Tu vai atrair só os ruins. E vice-versa. A mulher, o cara que pensa, não tem mulher que preste. Tem mulher que preste, sim. Tem que estar aberto para encontrar, né? Acreditar que existe. E isso é uma coisa engraçada, que eu tenho um relato pessoal meu, que eu tenho filhas, né? Eu tenho 3 filhas. E aí, geralmente, eu eduquei elas sempre do mesmo jeito. Que é aquele jeito, eu falo uma vez, falo 2. Se não obedeceu, eu deixo ela sofrer as consequências. Só que a minha esposa não. A minha esposa é daquela de sentar, brigar, sabe, botar de castigo. E esses dias a gente teve um trabalho e aí a gente acabou parando para conversar na hora do café e eu estava conversando com outros pais. E aí eu achei que era uma coisa minha, tipo, de dizer, de ver a criança correndo, em vez de pegar, parar e deixar ela sentada, eu digo assim, não, deixa correr, vai cair, vai se machucar, vai aprender a lição.
E aí eu descobri que a maioria dos pais fazem isso também. Que é mais uma coisa da mãe de fazer a criança parar, botar de castigo e entender. E aí cada um dos pais que estavam lá me deu um relato. Uma estava pulando em cima da cama. Eu falei 1, 2 vezes que ela ia cair. Quando ela caiu, eu deixei ela se levantar para aprender que ela se machucou, né? E isso é uma coisa que parece muito de pai, sabe? É característica, né? Masculino e feminino. A mãe, ela vai ter o zelo, ela vai ter o cuidado, ela vai ter essa coisa de, não, eu vou educar, eu vou mostrar que por aqui é melhor. E o pai já vai, tipo, quer ir? Vai. Tem um exemplo também que eu falo, né? Que a minha filha, ela tá com 7 anos hoje, né? Aí, quando ela quer fazer leite com chocolate, né? Ela pede para a mãe dela, ela pede para mim. Aí, esses dias, ela fica muito tempo comigo. Então, ela já aprendeu porque eu ensinei. Aí, a mãe dela falou, serve lá para ela, senão ela vai virar. E aí, eu falei, não, se ela virar, ela vai aprender a limpar. E tem que passar por isso, não adianta, né? Eu sei que, às vezes, a mãe protege muito e tudo, mas o pai tem essa visão de a lição ensina mais do que a palavra, né? Sim, Eu acho que por isso que também é válido tu criar a 2, né? Porque um equilibra o outro. Sim. Naquilo que um vai deixar mais, o outro pega mais, um solta mais, o outro pega mais. Eu acho que isso é legal. É claro que eu não tenho filho, né? Não sei como é que é, mas eu acredito que o ideal é sempre os pais conversarem a sós, porque senão às vezes também a criança fica no meio de um fala uma coisa, outro fala outra. Sim, Mas não, isso quando tu tiver, tu vai aprender, principalmente quando tu estiver ensinando a caminhar, porque a gente tem muito cuidado, que são pequenininhos, vão acabar caindo, se machucando, só que para aprender a levantar tem que cair, né? E tu vai ver que, como mãe, tu vai ter muito cuidado para não deixar o teu filho cair de jeito nenhum. E o pai já é um pouco mais... Mas precisa do cuidado da mãe, até para vir pôr limites no pai. Senão daqui a pouco, né? Senão, quando vai criança tá arrebentada. Toda arrebentada ali. Show de bola, estamos chegando no finalzinho da nossa conversa aqui, Caroline. Depois a gente conta quantos haters a gente vai ter nesse vídeo. Mas eu gosto muito de conversar sobre isso, né? Eu não sou muito de expor meus pensamentos na internet, não exponho nem muito a minha vida pessoal. Às vezes as pessoas até perguntam, né? Agora mesmo alguém me falou, tu vai ser pai de novo, né? Que minha esposa está grávida, mas tu nem pôs na internet, sabe? Eu não coloco porque eu não acho que eu vou agregar nada com isso. Então, aí eu não exponho muito a minha opinião, né? Até para não gerar brigas também, né? Mas, é impressionante. Qualquer opinião que eu imponho ali, aparece os dois lados e começa a brigar. Mas esse vídeo eu achei muito importante, né? Eu acho que está chegando um momento que a gente vai ter que começar a se posicionar mais com assuntos delicados, né? Senão, é como a gente estava falando, do viver de amor. Não existe viver de amor, né? Se a gente se posiciona, vira uma narrativa única. Só um lado fala. Sim. Então, a partir desse vídeo, eu vou começar a me posicionar mais, vou trazer mais pessoas com seus posicionamentos aqui também, com pensamentos parecidos com o que eu penso também. E é isso aí. E, para finalizar aqui o nosso vídeo, eu quero que tu dê um recado pro pessoal de casa. Aí tu pode olhar para essa câmera aqui. Tá. Eu acho que o maior recado que eu gostaria de deixar é para as pessoas se questionarem, né? Que eu já tinha falado sobre isso antes, mas usa as perguntas, se perguntem o que eu estou sentindo, por que eu sinto isso, por que eu estou escolhendo isso para a minha vida. Então, assim, não deixa tu pensar que tu é vítima das situações, sabe? Eu acho que quando a gente se coloca num lugar de vítima, a gente perde qualquer possibilidade de modificar a nossa vida. Então, acho que esse é o principal recado, assim. Show de bola. Caroline, muito obrigado por ter vindo aqui no podcast e aceitado. Obrigada a vocês. Obrigada ao Bora Fazer Barulho. Obrigada, Moscarelli. Sempre que quiser voltar, a casa é tua, tá? Se quiser falar sobre qualquer assunto, me passa a mensagem, a gente combina e grava mais podcast, tá? Se quiser voltar aqui com teu marido também, pode voltar. Né? Se quiser trazer alunos, pode vir. Está à vontade aqui para a gente te ajudar a divulgar teu trabalho. Certo, muito obrigada.
Queria agradecer ao pessoal que assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueçam do triplo C, né? Curte, compartilha e comenta. Toda vez que você curte e comenta aqui, o algoritmo do YouTube entende que vocês estão gostando, começa a entregar para mais pessoas, o canal cresce e a gente pode continuar fazendo o nosso trabalho cada vez com mais qualidade. Muito obrigado e até a próxima. Ai, fechou. Aí terminou.